Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Gildo Guimarães e vim aqui desejar a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e Deus te abençoe você e sua família. Quero convidar a você, que não é evangélico, para que você levante suas mãos e fala assim comigo: Senhor Jesus, no teu nome, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou o terceiro dia para salvar minha alma do inferno. Senhor Jesus, no teu nome, escreve meu nome no livro da vida, para que eu seja encontrado escrito no dia do juízo, para ser salvo. Amém? Você fazendo isso, vai se cumprir Romanos, capítulo 8, versículo 10. Você tem que crer no coração e confessar com seus lábios. E procura uma igreja próxima à sua casa e congregue em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está desviado da casa do Senhor, volte para a casa do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, se arrependa do seu pecado. Provérbio 28, 3. Aquele que confessa suas transgressões e a deixa, alcança a misericórdia, tá bom? Quero falar para você, em nome de Jesus, que se você acha que não está desviado, mas você não vai na igreja congregar, você não toma Santa Ceia, você está desviado sim, você só não quer aceitar a palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada. Então, se a palavra de Deus não entra em você, é porque você não é ovelha do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Você tem que congregar, você tem que tomar Santa Ceia, você tem que ter um pastor para cuidar de você espiritualmente. A Bíblia relata em João 6, versículos 52 ao 58. Se você não comer e você não beber da carne do Filho do Homem, você não tem parte com ele, tá bom? Então você está desviado sim, mas volte em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está na igreja, louvar Deus, fica firme para a glória de Deus, me ajudando em oração. Ore por mim, pela minha família, preciso muito da sua ajuda espiritual. E se você quiser ofertar e dizimar, daqui a pouco eu vou mostrar o número da conta, também te agradeço. Mas se você também não puder continuar sendo meu irmão em Cristo, eu vou continuar orando por você no nome de Jesus, tá bom? Quero falar para você em nome de Jesus Cristo, que se você está na igreja, mas você não obedece à palavra de Deus, você está na desobediência. E os desobedientes não herdarão o reino do céu. Hebreus capítulo 3, versículos 17 e 18. Vai ficar fora do reino de Deus, porque não quer obedecer à palavra de Deus. Eu quero falar para você, entre a Bíblia Sagrada que está escrito, o seu pastor, você fica com o que está escrito, porque o seu pastor não é maior do que Deus, não é maior do que o que Deus deixou para nós, que é o seu testemunho vivo, que é a palavra de Deus, tá bom? Então obedeça. Agora eu quero falar nesse dia de hoje, você puder ofertar e dizimar aqui, ó, nesta conta, eu te agradeço em nome de Jesus, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, doar um café da manhã e dar almoço na igreja aqui, Assembleia de Deus de São João de Meriti. Você está convidado a participar desta campanha. Eu quero dar o café da manhã e quero dar o almoço para as pessoas. E preciso do seu dízimo, da sua oferta. Amém? E dar uma melhorada na igreja também, Assembleia de Deus de São João de Meriti. Tá bom? Temos culto aqui, quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19 horas. Domingo, às 18 horas. Quero falar para você que temos culto ali na Rua Vaga, 217, Palhada, Nova Iguaçu. Rua Vaga, 217, Palhada, Nova Iguaçu. Você também está convidado a estar ali. Se você mora próximo ali da Palhada, ali o culto começa às 19 horas, terça e quinta e domingo. Vai lá. Pastor lá é o pastor Geraldo, juntamente com a missionária Leila. Tá bom? Vamos para o que interessa agora. Eu quero falar para você daqui, ó. Eu vou ler e vou te explicar. Vou falar sobre curas dos doentes. Então tá aqui. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara toda a tua enfermidade. Isso aqui, Êxodo 15, 26. Moisés sendo usado por Deus para passar para o povo que Deus cura toda enfermidade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma promessa do Senhor, curar os enfermos. Só que existe enfermidade que é para a glória de Deus. Vamos supor, eu posso ficar doente, mas a minha doença não é para a morte. A minha doença é para a glória de Deus. Então Deus vai me deixar doente e lá na frente vai me curar. Aí a doença é para a glória de Deus. Mas existe doença que é minha desobediência, e se eu não reconhecer que eu estou na desobediência,
que eu estou em pecado, entendeu? Eu posso morrer no pecado e na enfermidade, por causa da minha ignorância espiritual, de não querer reconhecer. Provérbio 28, 13. Aquele que confessa suas transgressões e a deixa, alcança a misericórdia. Talvez você está com ódio, talvez você está com ciúme, louvado a Deus, talvez você tenha inveja. Você que tem que ver qual é o problema que está causando essa enfermidade em você. Mas eu falo para você, louvado a Deus, é só você ler a Bíblia Sagrada, a Bíblia relata da mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece essa história. Ela foi lá na hora do vestir de Jesus Cristo, ficou curada. Tudo bem, mas ela já estava sofrendo há 12 anos. Mas o problema dela, o pecado dela, a doença dela, era para a glória de Deus, porque ela tocou e ficou curada. Agora já temos o exemplo, louvado a Deus, daquela mulher que estava 18 anos andando encurvada e estava nela um espírito de enfermidade. Era um demônio que estava naquela mulher. Aí também temos outro exemplo, né, do gadareno, que estava ali endemoniado e se jogava no fogo, se jogava na água, entendeu? Amarrado na corrente, arrebentava as correntes, mas era o quê? Um espírito maligno que estava nele. Existe doença que é, louvado a Deus, verdadeiramente doença corriqueira. E existe doença que é demônio que está na vida da pessoa. E Jesus chega e cura para a glória do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Mas a promessa dele é essa aqui. Se você quiser entender, irmãos, você tem, primeiro passo que você tem que entender, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é para nós vivemos, é ler e obedecer, entendeu? Tudo que está escrito na Bíblia é exemplo para ou nós alcançarmos as bênçãos do Senhor, ou nós vamos ser alcançados com as maldições do Senhor. Não precisa ir longe. Os pastores dizem que o Velho Testamento é coisa do passado, né? Já se cumpriram. Tudo bem. E por que tem que trazer dízimo e oferta para a casa do Senhor? Aonde você vai ler no Novo Testamento que tem que trazer dízimo para a casa do Senhor? Não existe. Só no Velho Testamento. Entendeu? Todos os pastores pregam uma só palavra do dízimo no Velho Testamento. No Novo Testamento só tem um versículo. É 1 Coríntios 9, 27. Aquele que dá com alegria, de coração. Trazei suas ofertas. Não fala nem disso. Trazei suas ofertas com alegria. 1 Coríntios 9, 27. Depois, se der tempo, eu vou ler aqui. Então, eu quero te explicar isso aqui, que seja Velho Testamento ou Novo Testamento, é para nosso ensino e nosso exemplo de vida. Obedecer ou desobedecer. Então, se você pegar o livro, como nós lemos aqui no livro de Êxodo 15, 26, a promessa é que Deus vai curar toda enfermidade. Se você pegar Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 14, você vai ver só bênção de Deus se você obedecer a palavra de Deus. Do versículo 15 em diante até o 68, você só vai ver maldição de enfermidades, de pragas, por causa da desobediência à palavra de Deus. Entendeu? Vem comigo aqui. Lê comigo aqui. Louvado seja Deus, para você entender comigo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 11 e ao 15. Guarda, pois, os mandamentos do Senhor e afastará de ti toda enfermidade. Esta promessa que Deus fez, se nós guardar os mandamentos dele, ele vai apartar de nós todo espírito de enfermidade e vai nos dar saúde. Quando você vem aqui, ó, louvar-se a Deus, você vai observar uma coisa muito chata. Eu vou te mostrar duas coisas que levam o homem a pecar. Você vai ver aqui um homem chamado Jeroboão, em 1 Reis, no capítulo 13, versículo 6, se você quiser ler. 1 Reis, capítulo 13, versículo 6. Jeroboão, ele era rei de uma cidade. Chegou ali o profeta, o homem de Deus, falando que Deus ia quebrar aquele altar, ia tirar ele, ia colocar outro no lugar dele. Jeroboão, quando ouviu a palavra do homem de Deus, vindo da parte de Deus, tentou segurar o altar para não quebrar. Que o homem de Deus falou, aí o sinal do Senhor, ele foi quando ele estendeu a mão dele ficou parada, não pôde voltar ao lugar. Então, quando ele foi, viu aquilo, pediu ao homem de Deus, ora o Senhor Deus para que a minha mão restitua. O homem de Deus orou, a mão dele voltou ao lugar. Então, vê, qual é o pecado de Jeroboão? Não acreditar na palavra de Deus. Tocar em coisas que Deus não queria que ele tocasse e se deu mal.
Então, agora, olha a diferença do pecado da Miriam. O pecado de Jeroboão, desobedecendo a palavra de Deus. Olha o pecado de Miriam, no livro de Número, capítulo 12, versículo 13. Simplesmente Miriam ficou leprosa. Por que Miriam ficou leprosa? É Número, capítulo 12, versículo 13. Se você quiser ler, está aí para você. O que me acontece? Porque ela viu Moisés se apaixonou por uma mulher cuxita, entendeu? Vinda da linhagem de Faraó. E aí o que me acontece? Miriam estava com espírito de inveja. E por isso que eu estou te falando que a inveja bota você doente. Aí ficou com inveja de Moisés, porque Deus falava com Moisés face a face. E ela queria que Deus também falasse com ela e Arão face a face. Aí ela ficou com inveja e querendo tirar Moisés da frente da missão, pegou e falou para Arão: por que só ele é profeta? Deus também não fala com nós? E a Bíblia relata aqui em Número capítulo 12, versículo 13, você pode ler em diante. E o que me acontece? Você vai ver, louvar-se a Deus, que Moisés não falou nada. Foi por isso que ele foi colocado por Deus como o homem mais manso da terra, porque Miriam, acusando ele de uma coisa que ele não fez, ele não tinha pecado contra Deus. Ele só estava com uma mulher coxita, que a Bíblia relata que essa mulher era escura, da cor negra. E ali, louvar-se a Deus, ela, querendo tirar ele do reinado, começou a apontar ele, acusar ele de uma coisa que não tinha nada a ver. Mas simplesmente, irmão, o problema de Miriam não era a cor da mulher e não era a mulher coxita que Moisés estava. O problema de Miriam era a inveja, que ela tinha inveja do ministério de Moisés. E aí o Deus Todo-Poderoso falou assim para ela. Pode ler o livro de Número, capítulo 12, você vai ver Deus falando assim para ela: Miriam, sai para fora, você e Arão, saiu os dois para fora. E eu ouvi e vi as suas transgressões. E agora, eu, profeta, quem chama o profeta sou eu, mas com meu filho Moisés é diferente com meu servo Moisés. Falo com ele face a face. Portanto, agora ficarás leprosa. E ficou leprosa. E aí Arão ficou com medo, foi lá e pediu Moisés, ora a Deus para que possa usar de misericórdia e ela não seja morta como um aborto e ela possa ser curada. E Moisés falou isso aqui, ó, Número capítulo 12, versículo 13. Olha aí a resposta de Moisés. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que cure. E Deus curou a Miriam. Porque no livro de Êxodo, capítulo 15, 26, Deus já tinha feito uma promessa que curava os enfermos. E Miriam ficou leprosa por causa da inveja. A diferença de pecado, irmão. Jeroboão ficou com a mão mirrada, parada, dura, louvar-se a Deus, porque ele queria botar a mão no altar que Deus falou que ia quebrar. Entendeu? Não acreditou na palavra do homem de Deus. E Miriam, louvar-se a Deus, queria tomar o lugar de Moisés com inveja, ficou leprosa, falando mal do homem de Deus. Então, você cuidado aí com qual é o problema da sua enfermidade? É inveja? Louvar-se a Deus? É ciúme? Ou é ódio no seu coração? Procura saber. Deus quer te curar, mas você precisa entender aonde que está o seu problema, tá bom? Vem comigo aqui. Louvar-se a Deus. Olha o problema de Asa. Mais um pecado diferente. 2 Crônica 16, 12. E no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, a sua doença era em extremo grave. E contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. 2 Crônica 16, 12. Olha o que aconteceu. Te mostrei, louvar-se a Deus, o pecado de Jeroboão, querendo, não acreditar na palavra de Deus. Te mostrei o pecado de Ana, querendo condenar Moisés. Te mostrei o pecado de Asa, porque confiou nos homens e não acreditou em Deus. Guarda esta palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.